Seja muito bem-vindo ao dia 2 do Projeto 90. Meu nome é Pastor Adriel Barros. Que alegria que você está aqui. Pelos próximos 90 dias nós vamos destrinchar a palavra de Deus. Estaremos lendo a Bíblia na sua totalidade e cada dia, de segunda a sexta, estaremos lançando um devocional para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Vamos já entrar no nosso dia 2. Hoje nós estamos lendo Gênesis do capítulo 9 ao capítulo 16 e eu quero separar esses capítulos em 3 partes para você. A primeira parte nós vamos falar sobre a aliança de Deus, ok? Segunda parte nós vamos falar sobre a promessa de Deus e na terceira parte nós vamos falar sobre a inimiga da perfeição, a pressa. Então já abra sua Bíblia aí, se você está dirigindo, pelo amor de Deus, só escute. Se você está em casa, abra sua Bíblia, pegue sua nota. Se você está no trabalho, escute também, que Deus vai falar com você. Estou com minhas notas aqui para eu não me esquecer daquilo que eu escrevi. Tem muita coisa, a gente não pode se perder, tá bom? Você abre sua Bíblia já em Gênesis capítulo número 9. Nós vamos começar a ver ali sobre a aliança que Deus fez com Noé. E é muito importante que você ouça aquilo que eu falei. A aliança que Deus fez com Noé, porque a aliança é iniciativa de Deus. Deus não faz a aliança com Noé por causa da perfeição de Noé, não. Deus, ele decide se comprometer com um homem por causa da graça divina. A aliança de Deus não é baseada na perfeição do homem. Preciso que você entenda isso. A aliança que Deus fez com você, fez comigo, ela é aquém daquilo que nós somos, aquém daquilo que nós temos, aquém de quem nós conhecemos, ok? A aliança que Deus fez conosco é simplesmente baseada em misericórdia, amor e graça. Vem cá, você não acredita que Deus poderia realmente dar um reset no mundo? Nossa, deu errado com Adão, deu errado com Eva, vamos lá, vamos resetar, vamos começar de novo. Não, mas Deus escolheu olhar para a terra, viu Noé, achou um justo. Lembra que no dia 1º nós falamos sobre a importância de um justo, a importância de um obediente, a importância de uma pessoa que está andando nos caminhos do Senhor. Pode mudar uma geração inteira. Nesse caso, Noé mudou a humanidade completamente. Por causa do seu caráter, da sua índole, Deus escolheu ele para que ele pudesse recomeçar a história da humanidade. Mas é importante lembrar, não foi mérito de Noé. Deus poderia ter acabado com a vida de Noé e com seus familiares, mas Deus escolhe formar uma aliança com o homem. Isso é muito importante. Essa aliança é baseada na graça, no amor. Ele escolheu preservar a vida. Isso é muito importante que nós entendamos isso em 2026. Se nós queremos viver uma vida plena com Deus, nós precisamos entender o básico. Qual que é o básico? Que Deus é Deus aquém de quem eu sou, aquém daquilo que eu tenho. Deus continua sendo Deus. Se eu chegar, se eu não chegar, se eu ter, se eu não ter, se eu crescer, se eu não crescer, Deus continua sendo Deus. Então ele decide formar essa aliança com o homem e quando ele forma essa aliança, ele cria um sinal, um lembrete visual da sua graça, um lembrete visual da sua misericórdia, que é o quê? O arco-íris. Hoje, o arco-íris é usado para várias outras coisas, né? Mas, para nós crentes, nós entendemos que o arco-íris foi criado como um lembrete visível da seriedade da promessa de Deus. Ele falou que ele nunca mais vai destruir o mundo com água. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos na promessa de Deus e ele deixou o arco-íris como um lembrete. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 12, tá bom? Então, é muito importante entendermos a importância da aliança de Deus com o homem. Ele decidiu nos amar, mesmo sabendo dos nossos podres, sabendo que nós íamos cair, sabemos que nós íamos falhar. Eu falho até hoje, você falha até hoje, mas mesmo assim, Deus decidiu salvar a humanidade e criar uma aliança com o homem. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Já digita um amém aí e fala muito obrigado, Jesus, nos comentários, porque é necessário entendermos a importância dessa aliança que Deus fez com o homem, ok? Vamos passar para o segundo ponto, que é a promessa, que eu quero ir bem rápido para você que vai trabalhar já. Eu quero ser bem objetivo, ok? A promessa começa com Deus chamando Abraão para sair da sua zona de conforto. Pastor Adriel, eu já sei o que vai vir aí. Exatamente. A promessa de Deus sempre começa com um chamado.
E esse chamado, a maioria das vezes, está te chamando para fora da sua zona de conforto. Está te chamando para fora daquilo que você conhece. É difícil vivermos em um lugar onde nós não conhecemos o próximo passo, né? Nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo algo que nós desconhecemos, o desconhecido, mas com Deus na frente, com Deus no barco, tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo. Toda promessa de Deus começa com esse convite para nós sairmos da zona de conhecimento, da zona de conforto. É o que ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, deixe os seus pais, a sua parentela, a terra em que você nasceu e vai para onde, pastor Adriel? Para um lugar que eu vou te mostrar. O desconhecido. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para obedecer. 2026, que tal nós fazermos um exercício? Parar de tentar entender os planos de Deus e só obedecer os planos de Deus. É muito difícil, né? Mas é necessário. Nós precisamos. E olha o que acontece quando nós obedecemos esse chamado da promessa, ok? Quando nós decidimos largar realmente a nossa zona de conforto para viver as promessas que Deus tem para nós. Olha a promessa que ele faz para Abraão. Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te fazer pai de multidões, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, você vai ser uma bênção para todos aqueles ao seu redor. Imagina isso, olha que Deus está nos ensinando. Quando você obedece o chamado de Deus, quando você obedece a direção, a voz de Deus, nós vamos ser uma bênção não somente para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia é muito linda quando fala isso. Olha que Deus fala para Abraão: Abraão, farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Isso está na Bíblia e você será uma bênção. E olha que Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que coisa linda. Quando nós respeitamos, quando nós obedecemos esse chamado de Deus, olha as promessas que ele nos faz. Nós precisamos entender que o chamado de Deus vale muito mais do que o chamado de qualquer outra pessoa. Quando Deus te chama para fora, quando Deus te chama para sair da zona de conforto, é porque Ele está te preparando para viver o extraordinário. Toda promessa vem com um tempo. Eu preciso que você entenda isso e reconheça isso. Toda promessa vem com o tempo. Não adianta nós querermos viver uma promessa adiantado. A realidade é que quando uma promessa ou uma bênção chega em nossas mãos no momento errado, a chance dessa bênção virar uma maldição é alta. Okay? Quando nós não estamos preparados para viver a promessa que Deus tem para nós, as coisas ficam difíceis. É por isso que existem muitas pessoas que chegam, mas não permanecem. Por quê? Chegaram com as suas próprias forças, adiantaram o tempo de Deus, adiantaram a promessa que Deus fez, adiantaram com o quê? Com suas conexões, com as suas influências, com o dinheiro que estava no banco, entende? Existem pessoas que chegam, mas não permanecem porque não se prepararam no meio do caminho. Você vai entender que todo propósito tem um tempo de preparação, toda promessa tem um tempo de preparo. Deus não quer que você chegue e rapidamente saia, não, Deus quer que você chegue e permaneça. Deus quer que você chegue e conquiste, mas nós precisamos entender. Você vê Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, diz: Abraão, você vai ser pai de multidões. Mas muitos anos se passaram, a sua esposa não tinha engravidado, então o que eles fazem? Vem cá, a serva egípcia, nós vamos fazer da forma que nós queremos. Nós vamos fazer da forma que nós queremos e nós vamos tentar adiantar as promessas de Deus. E todos nós conhecemos as consequências do que aconteceu. Não faça isso. Não apresse a promessa de Deus para você. Viva o tempo de Deus intensivamente, intencionalmente. Aprenda todo dia. Aprenda com as temporadas. Aprenda com os meses. Aprenda com os anos. E eu tenho certeza que quando chegar a vez de você viver a sua promessa, você vai estar preparado não somente para vivê-la, mas para permanecer onde Deus quer colocar você. E com isso, nós chegamos ao fim
do dia 2. Espero que você tenha aprendido muito. Lembre-se, nós aprendemos sobre a aliança que Deus fez com o homem. Nós aprendemos sobre a promessa que Deus fez com Abraão. Não tem como ter uma promessa se você não obedece à convocação de sair da sua zona de conforto. E terceiro, nós aprendemos que a pressa é inimiga da perfeição. Não apresse as promessas de Deus para você, viva intencionalmente o tempo de Deus para você. Amanhã, o dia 3, nós estaremos estudando do capítulo 17 ao capítulo 24 e eu te vejo aqui amanhã às 6:30 da manhã. Deus te abençoe.